Christum qui sapientia est in amore omnium communicatio interceda. Toda sabedoria está em Cristo que a comunica conosco através do amor. Panta ois dox andel poieter. Toda glória seja dada a Deus. Belezeira, então, gente. Bom, como eu falei, nós tínhamos começado, falamos um pouquinho sobre as três maneiras e como que isso ainda estava arraigado naquelas três espécies de coisa, entre aquilo que é perpétuo ou eterno ou atemporal, ou perene ou temporal, né? Os três tipos de coisa, dois nomes para cada um aí. Então eu já vou começar a ler, porque dessa vez dá para a gente já passar para frente no texto. Há com efeito três obras: a obra de Deus na eternidade, e aí dei o exemplo para vocês da causação equívoca, Deus enquanto criador. Lembre-se lá da causação equívoca, onde a causa e efeito, a causa e efeito são coeternas. Pensando num exemplo que é dado desde a Grécia Antiga, do pé eterno, que fica eternamente pisado na areia, e portanto ele causa o efeito que é uma pegada. Essa pegada também é eterna, e ela começou junto com o momento em que o pé pisa nela. E a gente já está imaginando o pé já pisado na areia. Mesmo que os dois sejam coeternos, a pegada ainda é efeito do pé. Então, isso aí é um ponto que, inclusive, hoje, naquele meu vidinho lá da existência de Deus, alguém tentou fazer uma refutação, falando que alguém, na verdade, pediu a minha ajuda contra uma refutação possível para o argumento, dizendo sobre a causação. E aí eu falei um pouquinho disso. Quem quiser dar uma olhadinha lá nos comentários. A obra da natureza. Essa obra da natureza aqui seria aquela obra da coisa que começa no tempo, porque apesar da criação de Deus ele ser puro ato e, portanto, já sê-lo desde sempre criador, a natureza que se dá no tempo se dá no começo, em algum momento onde o tempo começa a aparecer, daí que nós chamamos isso de criação. Então ela começa no tempo, mas ela se perpetua sobre o tempo. Essa é a natureza. E a obra do artífice, que somos nós, que imita esta natureza. Então, uma coisa que cabe muito bem aqui dentro, que não deu tempo de eu falar na outra aula, mas é bem rapidinho, é a distinção forma e matéria para Aristóteles. Sem querer me aprofundar naquilo que é a forma e naquilo que é a matéria, do ponto de vista do que nós já fizemos quando nós falamos sobre aquela propedêutica para a ontologia, que fala dos principais termos da ontologia, que é uma aulinha que está no canal do Monas. A distinção forma e matéria, ela se revela aqui porque, veja, a primeira vez que o homem assentou-se numa raiz de árvore, eu lembro que nós demos esse exemplo, a primeira vez que o homem assentou-se numa raiz de árvore e percebeu que poderia fazer isso, que poderia com sua própria atuação no mundo enquanto ator, fazedor, na verdade, o homem poderia criar uma cadeira para si, ele já tinha a noção formal de cadeira. Então ele se senta, ele percebe que aquela poltrona é confortável, mas ele precisa tomar para ele aquilo. Aparece aí a ideia de bem, a ideia de interesse. Então você tem uma satisfação na coisa e que ela é interessada. Ela interessa-lhe dedicado àquilo que te pode ser útil em outros momentos, portanto, necessita de certa apropriação. Lembrando aqui que a apropriação não uso na terminologia ética, mas na terminologia ontológica. Se bem que quando eu vou defender eticamente as coisas, eu defendo com essa designação também, que é propriedade é a causa formal daquilo que lhe é próprio. Então, quando eu me aproprio de alguma coisa, aquilo foi assimilado por mim. Não bionomicamente falando, e nem intelectualmente falando, mas, de certa forma, artificialmente falando, enquanto objeto virtual, como se fosse uma extensão de mim mesmo. Então, assimilo bionomicamente quando eu me alimento. Aquilo lá é assimilado, aquilo torna-se parte de mim. A alface perde em algum momento a sua alfacidade e torna-se gabricidade.
Eu também posso fazer isso do ponto de vista intelectual. Nós assimilamos ideias. Nós tornamos ideias parte de nós mesmos. De onde nasce toda a teoria prática, toda a teoria moral, de onde nasce a ideia de direitos. É sempre uma assimilação de um conhecimento externo a mim que, ao ser conhecido, evoca em mim certas pulsões. E essas pulsões têm relação com o contato que eu tenho com outras pessoas no meio. Além do mais, uma única coisa que poderia aparecer aí nessa assimilação intelectual do ponto de vista fonético, do ponto de vista prático, poderia ser a ideia de que essa minha afirmação, de perceber alguma coisa, e dessa coisa gerar, de certa forma, uma prática, que isso cairia na guilhotina de Hume. Mas não é novidade para vocês a falta de fundamento que existe para se praticar isso. Além do mais, se percebermos-nos com a norma e começarmos a agir de acordo com essa norma, ainda assim, ainda que fosse real a existência da guilhotina de Hume, ou seja, do trânsito indevido, esse trânsito indevido não seria colocado. Portanto, ao perceber uma norma, assimilar essa norma pelo trabalho mental, e dessa maneira perceber-me enquanto percipiente desta, tornar-me um elo dessa ordem de antecedente e consequente das coisas, porque quando percebo o antecedente e quando percebo o consequente, torno-me um elo dessa percepção. Então, já estou ali dentro. Ou seja, o caráter nomológico aí, de maneira alguma, precisou dessa transição. Mas mesmo que precisasse, mesmo que ao perceber, por exemplo, um feto e saber que nesse feto já existe direito e que eu não devo matá-lo pelo fato de que ele é um ser humano, até mesmo nessa mais radical proposição, eu poderia dizer que ainda assim a guilhotina de Hume não seria válida, porque ela não é válida em si. Ela é apenas um artifício que foi criado em cima de um erro. E a prova disso vocês agora já sabem. Mas eu também consigo assimilar certos atributos que não estão necessariamente no momento atual da atribuição, da apropriação, diretamente causados eficientemente pelo meu ser. Daí temos mais uma coisa que os nossos últimos encontros nos ajudam a entender. O que é próprio meu? O que é próprio meu é aquilo cujo qual o meu eu é causa eficiente deles. Então, o meu timbre é um próprio meu. Portanto, é uma propriedade minha. Sou eu, enquanto eu, causa eficiente desse timbre. Não posso sê-lo do timbre do Igão. Não posso sê-lo do timbre do Costa, nem da Jay. Mas sou causa eficiente do meu timbre. Ao passo que, na ideia de apropriação, mesmo quando tomada naquele contexto um tanto quanto imanente da apropriação do ponto de vista da propriedade privada, ainda há esse nexo ontológico. Inclusive, é por aí que eu defendo aquilo que defendo enquanto libertário. Não é, de maneira alguma, pelas vias hoppianas, hofbardianas, lockeanas, etc. Porque há nesses autores uma espécie de decréscimo do conhecimento. Por mais que o Hoppe saiba defender isso muito bem dentro da imanência. Mas por mais que essa defesa dentro da imanência seja suficiente, ela não me parece completa. Então, aí a gente percebe que a ideia de imitação da natureza vem por uma satisfação interessada da vontade humana quanto ao bem que é percebido fora de mim. Mas eu quero torná-lo parte de mim. Da mesma forma que eu seria subtraído se alguém subtraísse de mim aquilo que é um acidente, portanto, é um ente que não está em si mesmo, mas está atrelado ao meu eu. Se alguém subtraísse de mim meu timbre, mesmo ele não sendo o eu mesmo, mas ele sendo algo
que está vinculado, sem natureza própria, mas próprio pela minha natureza, tornando-me causa eficiente desse timbre, eu saberia que algo em mim foi perdido. O meu timbre foi perdido, porque eu tenho total noção de que este atributo me é pertencente, não por direção do eu, mas por causa eficiente do eu. Por equivocidade que aparece entre aquilo que tem, que produz e que sustenta. O mesmo eu posso dizer sobre a ideia de propriedade enquanto aquilo que agora torna-se. No momento mesmo em que eu tomo da natureza essa espécie de protocadeira, no momento mesmo em que eu quero separar aquilo e eu vou utilizar daquilo que sou eu, ou seja, do meu intentionaliter, para que de maneira transitiva eu consiga trabalhar como um artífice sobre a natureza a ponto de fundamentar aquilo ali, de dar fundamentaliter para aquilo que antes era intentionaliter, então tornar real, dentro daquela cadeira que eu acabei de fazer e que eu busquei por imitação da natureza, há algo próprio meu. E que algo próprio meu é esse? O meu intentionaliter que transitou para que fosse feito aquele realiter. Portanto, digo que aquilo ali é minha propriedade e não pode ser outra. Com isso, eu fundamento ontologicamente aquilo que nem John Locke fundamentou. Porque a ideia de homesteading lockeano é uma ideia bastante infantil, se a gente pensar. Ele não explica, ele só fala que você trabalha sobre a Terra e dessa maneira você misturou-se com a Terra. Mas a forma que a mistura se dá não fica bem clara do ponto de vista ontológico. Entretanto, aquilo que salva a teoria lockeana é isso que eu estou falando agora. Aquilo que salva a teoria hofbardiana é isso que eu estou falando agora. E aquilo que de maneira indireta foi percebida pelo próprio Hoppe é o que eu estou falando agora. O Hoppe percebe que é natural, é de ordem normativa que o meu timbre pertença a mim. O contrário não pode ser negado sem cair numa contradição. Porque, como nós sabemos, todo acidente precisa ter algo que o sustente, um supósito, uma substância, que é causa eficiente e também equívoca. Equívoca por quê? Porque a natureza das duas são diferentes, mas a segunda, a causa secunda, só existe em função da causa primária. Hoppe percebeu isso. Hoppe percebeu isso e mostrou na apropriação, na autopropriedade, ou na apropriação original do ponto de vista ontológico, sem conseguir essa explicação que nós conseguimos agora. E é por isso que eu ainda sou um libertário. Não é pela teoria do Hoppe. Entretanto, o Hoppe conseguiu chegar nisso por outros modos. Daí que, no momento em que o artífice sente essa pulsão do bem, e o bem corresponde a todas as coisas enquanto transcendental, mas o bem é uma satisfação interessada, ou seja, você se interessa em trazer aquilo para ti, diferentemente do belo, que é uma satisfação desinteressada, ou seja, você só quer contemplar, você não precisa trazer aquilo para si. Você não precisa se apropriar de uma catedral para ter a satisfação de ver a catedral onde ela está. Você não quer pegar e levar para sua casa. Entretanto, se há aí um carro que seja possante, bonito, a sua tendência é de querer apropriá-lo. Por mais que alguns carros também a gente não queira apropriar. A gente só tem a satisfação desinteressada. E se vocês forem como eu, nem satisfação vocês vão ter, porque eu não ligo muito para isso. Não vejo beleza em carros para poder querer ter um malucamente. O que eu estou querendo dizer é que essa espécie de subjetivismo que leva o artífice a entender que alguma coisa que ele consiga pensar, ou seja, está no ente de razão nele, é intentionaliter dele, cujo qual ainda não tem aquele esquema idético perfeito da coisa, entretanto já tem notas, pelo menos de função, e ele percebe que ele é capaz de apropriar-se daquilo, então ele faz. E é aí que nasce a mímese. É aí que nasce o homem que tenta imitar a natureza, mas o que ele faz por malogro da capacidade de copiar o Criador por analogia, que é criá-las de vez para sempre. Então criamos, mas criamos de forma perene também. As coisas morrem
tal qual eu também morro. Então criamos de um ponto de vista perene. Eu vou dar uma pausinha. Alguém tem uma pergunta ou um comentário para fazer sobre o que eu falei agora? Porque teve bastante informação, mas espero que vocês tenham entendido essa parte, que é muito importante, principalmente para quem aqui gosta bastante de ética. Não? Então, bora. Então vamos continuar. Sabendo disso, então, esse homem ele é capaz de perceber a forma, pelo menos funcional, do que é uma cadeira. Isso por quê? Por mais que ele ainda não tenha nominado aquilo de cadeira, ele já percebe que a função que ele quer copiar está ali. E, de certa forma, por causa do seu bem, atrai a satisfação do interesse que ele tem de ter aquele lugar para si. Isso acontece para tudo. Se pensarmos, por exemplo, num copo, a forma de copo já existia antes da matéria copo. Até porque, para que o homem copiasse uma cuia, é porque ele percebeu que algo que estava naquela cuia natural, que poderia ter sido feita, sei lá, por alguma folha que quase se petrificou, e ele percebe que ele tem vantagens de pegar água ali para beber, esta forma é repetível. Repetindo-se em outra matéria, que ele pode trocar inclusive o material e copiar, que é o caso do artífice. Então nós temos aqui, agora, para falar pela última vez isso, a finalização dessa série de capítulos que enunciavam a atividade antropológica e técnica humana enquanto remetentes ao ser superior. Lampejos de sabedoria que o homem teria, até mesmo nos seus momentos mais básicos de técnica. Onde não se pensa em filosofia, a filosofia já está. Porque o homem já está fazendo ali, sem saber ainda que existe essa distinção entre matéria e forma, ele já as vive. E o Hugo de São Vítor ele faz questão de sempre fazer isso para nós. Sempre com o método propter quid. Aquele método que nós chamamos mais próximo da dedução do que da indução. Ou seja, ele vai direto, ele já marca direto a coisa com um grau mais digno, que seria o criador com a criatura. E ele traz, por analogia de proporção própria, ou por analogia de atribuição extrínseca, ele mostra como que nós também conseguimos fazer isso, em forma de imitar aquilo que foi feito, como se fosse um resquício, não sendo de fato a mesma maneira, porque Deus, ele cria do nada, o ser humano não cria do nada. Daí que nós não podemos dizer que é uma analogia de atribuição intrínseca, pelo menos para a natureza artificiosa do homem. Então, vou continuar a leitura. Lembrando, esse primeiro trecho aqui é um trecho que é bem interessante. A gente depois repensem nisso aí e vejam, inclusive, possibilidades de argumentação muito mais pesada e ontológica frente àquilo que a gente sempre escuta dos libertários, dos bons libertários, né? Porque os maus libertários nem mesmo conhecem o Hoppe, não teriam condições de demonstrar, de derivar a ética argumentativa do ponto de vista hoppiano. Mas o passo que a gente está dando aqui, ele subtém, na verdade. Ele subtém o argumento hoppiano. Mas essa explicação que a gente acabou de fazer aqui, que nós todos estudamos até aqui, é uma explicação que é maior do que a do Hoppe. Inclusive, é a explicação que eu dou. Sempre. Porque acredito ser uma maneira muito mais digna para se perceber tanto a ideia normativa das coisas, ou seja, a ordem, o que eu chamo de teoria da ordem, dentro de uma deontologia possível, mas também para se perceber a ideia da autopropriedade de maneira ontologicamente considerada. Então, vou continuar daqui. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta sobre o que eu falei? Parece que não. Tem alguém aí me escutando? Sim. Ah, então tá bom. Obrigado. A obra de Deus consiste em criar o que não existia, de onde se disse: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A obra da natureza consiste em levar ao ato
aquilo que estava latente, donde se disse, produza a terra erva verde. A obra do artífice consiste em separar o que estava unido ou unir o que estava separado, donde se diz, fizeram roupa de baixo para se cobrir. A gente percebe aí 3 diferenças que eu não pretendo falar, né? Temos uma aqui que é eterna, outra que é perpétua e a última que é perene. Veja que, de fato, Deus cria realmente, dado que, inclusive, a ideia daquilo que é começa na atuação de Deus. Claro, aquilo que é enquanto criado, porque Deus já era antes mesmo disso, óbvio, porque sempre foi. Mas se sempre foi e está em puro ato, sempre também foi criador. Então é criador desde sempre, por causação equívoca, mais uma vez dizendo aqui. A obra da natureza consiste em levar ao ato aquilo que estava latente, donde se diz, produza a terra erva verde. Então a obra da natureza é a obra da inteléquia, é a capacidade que a natureza tem de derivar seu fim natural de maneira circunstancial, ou não circunstancial, se vocês entenderem circunstancial do jeito diferente que eu estou entendendo. Eu estou dizendo circunstancial, que é o seguinte, dada a circunstância do fruto natural aparecer, só pode aparecer aquele fruto natural cujo qual o fim natural já estava inscrito antes, de forma latente. Você pode entender isso aí da maneira ontológica, que eu acho mais completa, mas você pode entender como a primeira lei da biogênese. Então, como a gente viu até hoje à tarde, uma pereira não vai dar ovelhas. É isso aqui que vem dizer. E daí eu uso a circunstância, que é o momento mesmo em que o fruto de tal natureza se dá na realidade. É no momento mesmo em que entra em perfeição esta obra. E a obra do artífice consiste em separar o que estava unido ou unir o que estava separado. Em grego, se eu não me engano, tem uma palavrinha que fala exatamente isso aqui. Ó. Tudo isso aqui é condensado em grego, não em latim, mas uma palavra que em latim é o fabricandi. A ideia de fabricar é fazer exatamente isso aqui. Fabricar não é nem isso, essa parte de cima aqui, que fala da coisa que vai ser levada ao cabo, e obviamente nem isso. Então Deus não fabricou o mundo, Deus criou o mundo. E a natureza dá seus frutos, mas não os fabrica. O homem, deste o ponto de vista do termo grego que eu falei antes, ele é o único que fabrica. Porque ele é capaz de separar o que estava unido ou unir o que estava separado. Outro termo para isso também dentro da filosofia é o termo violência. Violência é quando você desvia o movimento natural de alguma coisa. Entenderam? Você tem um movimento natural. Eu tenho uma pergunta. Oi, claro, pode falar. E gerar? Qual o significado de gerar? Cara, eu tô utilizando gerar e criar aqui como sinônimos. Eu não deveria fazer isso. Existe uma diferença entre geração e criação. Mas por hora, eu vou deixar isso como se fossem sinônimos, tá? Seria criar do nada. Entretanto, há uma diferença um tanto quanto grave. A gente poderia conversar só sobre isso em algum momento. Mas o jeito rápido de explicar é o seguinte. Dentro da ideia de criação, não há necessidade de uma matéria subsistente. Então, quando se cria, não há necessidade de uma matéria subsistente para se dar a criação. Quando se gera, é necessário matéria subsistente. Você informará algo de acordo, ou melhor, você informará algo tendo para isso um arcabouço que seria a matéria subsistente. Te dou um exemplo. Deus cria o mundo. Porque criando o mundo, Deus tira do nada. Entretanto, uma mulher gera os filhos. Porque Deus cria o mundo e a mulher gera o filho, porque na geração já há matéria anterior àquilo que será gerado. Por exemplo, nós podemos falar da potência ativa, que é o espermatozoide, e a potência passiva na mulher, que é o óvulo, ou aquilo que o Santo Tomás de Aquino chamava de sangue. A semente no homem, o sangue na mulher. Então veja,
o espermatozoide e o óvulo já existem, e na junção desses dois acontece ali espontaneamente, não é uma fabricação, porque é espontaneamente, a junção desses dois dá uma geração das coisas. Então a matéria está ali. Daí que, dentro da geração que Deus tem para o Filho, na processão divina, e isso é muito difícil, porque o Filho é eternamente gerado, dá-se que a natureza de Deus e a natureza do Filho são correspondentes. Assim como a natureza do pai e da mãe são correspondentes à natureza do zigoto que vai aparecer ali. Certo? Essa é uma diferença rápida de falar, mas se você quer uma dica bem simples também, no Cristianismo Puro e Simples, tem um capítulo, que eu não vou me lembrar qual é, mas que faz essa distinção de maneira mais pormenorizada. Além do mais, você pode ler sobre a geração e a corrupção em Aristóteles, e aí sim, é um texto bem mais complicado, mas também no Aristóteles para Todos, o Mortimer Adler tem um capítulo que fala sobre geração e corrupção, que, se eu não me engano, o Adler passa em alguns momentos desse capítulo fazendo uma distinção entre criação e geração. Só não me lembro qual é a argumentação para te falar se tá boa ou ruim, mas eu sei que tem esse capítulo, Verdel. Eu lembrei agora, vou ter que voltar a ler. Isso, volta, dá uma lidinha. Sempre bom voltar a ler coisa boa. Então essa é a diferença. Deu para entender ou não? Deu sim, obrigado. Vocês viram, pessoal? O Verdel falou que deu para entender. Vamos continuar aqui. Eu sei que eu sou um macaco, mas... Eu acho que ele não entendeu até agora que ele deu para entender, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu estava falando da obra do Artífice, que tem essa Filho ideia... da puta! Que delay, velho. Meu Deus. Nós vemos aí, pessoal, então, que a ideia de violência tem a ver com isso. A ideia de violência é sempre uma separação entre o fim natural de alguma coisa e o fim que foi dado por uma causa eficiente externa àquela que seja da intelecto. Isso aí é chamado de violência. Então, por exemplo, a madeira da árvore que é utilizada para fazer uma cadeira. O fim natural da madeira da árvore é sustentar a árvore. Mas o homem utiliza-se de suas técnicas para que, dessa vez, desune o que estava unido na árvore e une o que estava separado para fazer a cadeira. Então nós temos isso. Isso é uma violência. Tudo bem? Inclusive o termo violência que nós temos hoje em dia, de falar, nossa, que pessoa violenta, é exatamente isso, né? Quando você pega uma pessoa e um ser humano, ele tem um fim natural, que é ser um fim em si mesmo, e você trata-o de maneira diferente dessa. Você trata ele como um meio do seu saco de pancada, por exemplo. Dizemos, então, que você está tratando o outro ser com violência. No contexto aristotélico, violência é exatamente isso aqui. Tem tudo a ver com fabricação. Portanto, não pode o homem nem criar o céu e terra, nem produzir a erva. Ele que não pode nem acrescentar um palmo à sua estatura. Isso aqui é se não me engano, é uma referência aos evangelhos. Dessas três, a obra humana, que não é a natureza, mas imita a natureza, é convenientemente denominada mecânica, isto é, adulterada. Do mesmo modo que a chave falsificada é chamada de mecânica. Então, eu não vou ficar discutindo sobre isso aqui. A ideia de mecânica e adulterada para nós é estranha, mas em Hugo de São Vítor, mecânica e adulterada era a mesma coisa. É que é o seguinte, eu consigo explicar isso do ponto de vista de Hugo de São Vítor. Mecânica vem de merre erne. Merre, ou meca, significa movimento articulado. Só que o movimento articulado, enquanto movimento articulado, é aquele da natureza pura. Entretanto, quando nós temos o Ica aqui no final, que seria o meca erne, nós estamos falando de uma arte de fazer esses movimentos aparecerem. Não é aqui uma mecalogia, que é estudo de só de ver, mas você quer trabalhar com isso. Então tem o Ica aqui, é o R, Você também vai influenciar como esses movimentos aqui agirão. E neste contexto da ação mecânica, enquanto produzida por uma causa eficiente extrínseca a ela mesma,
Então, se dá que esse movimento aqui é um movimento imitativo. Ele não é natural. Ele é imitativo da mesma forma que nós falamos aqui de unir o que estava desunido e desunir aquilo que estava unido. Continuando, então, dada essa explicação aqui, que é mais uma explicação de cunho linguístico do que uma explicação ontológica, porque a explicação ontológica já estava acima. Porém, seria demorado e trabalhoso detalhar de que modo a obra do artífice imita a natureza. Bom, a gente já deu uma... realmente é trabalhoso, mas não foi tão demorado. Confiem em mim enquanto eu falo isso. Na verdade, não confiem o suficiente para serem cegos. Vocês podem aí procurar sobre a ideia do homem como artífice em vários escritos. Aparece bastante na Física de Aristóteles. Vocês vão ver que realmente o que eu estou falando aqui faz sentido, e o que eu dei foi uma visão geral. Só que essa visão geral explica toda a visão particulada que vocês podem obter a partir dessa primeira explicação. Então é isso que a gente viu. Podemos, contudo, demonstrá-lo brevemente por meio de alguns exemplos. Aquele que produziu uma estátua observou o homem. Aquele que fez uma casa examinou a montanha. Pois, como disse o profeta, tu que fazes jorrar as fontes dos vales e correr a água entre os montes. Então veja, o princípio de movimento das coisas aqui, o princípio natural, vem do natura naturans. Esse é um termo em latim muito importante para nós. Natura naturans significa aquele que dá natureza às coisas. Seria então o Criador. E as coisas criadas pelo Criador é a natura naturata. Então nós dizemos que o natura naturans é aquela natureza formal, imposta pela causa eficiente, enquanto a natura naturata é aquela natureza percebida por nós. Enquanto que muitas vezes possível de desgarrar-se da visão de um Criador. Veja, isso é bem interessante a gente saber sobre essa ideia de que da observação do homem quanto à natureza, e muitas vezes a gente percebe que nós vemos argumentos do tipo de, olha, se eu vejo uma cadeira no meio do deserto, eu saberei que aquela cadeira teve uma mente pensante e inteligente que a construiu, porque ela não se daria de maneira aleatória. Entretanto, com toda a complexidade da criação da natureza, algumas pessoas ainda não conseguem perceber a existência de Deus. Daí que conseguimos perceber um Criador por analogia, enquanto analogia a analogante inferior, mas não conseguimos perceber o Criador cujo qual é analogado superior e que dá ser de criação para o analogante, um analogado inferior. Nós não conseguimos percebê-lo, mesmo que seja uma analogia de atribuição intrínseca, porque o homem copia aquilo. Então, eis que, neste momento, a gente percebe o seguinte: perceber o natura naturans prescinde muito mais da capacidade contemplativa do homem do que perceber a natura naturata. Porque a natura naturata está mais próximo da razão de ser do percipiente para aquele que causou a percepção. Ou seja, como eu mesmo seria capaz de construir uma cadeira, percebo que aquela cadeira não pode ter vindo do acaso, porque eu mesmo daria conta. Entretanto, eu não dou conta de construir o universo. E neste caso, não consigo denotar o natura naturans, mas apenas o natura naturata. Só que esse natura naturata, por falta de um criador possível de pensamento, eu também acredito que toda a natureza, enquanto universo, também não teve um criador. Isso se dá muito pela ideia de antropomorfização de Deus pelo homem. Então o homem antropoformiza tanto Deus à sua imagem e semelhança, que depois começa a colocar inclusive os seus limites à limitação divina. E a gente está pesado de exemplos possíveis aqui para poder ver quantos erros aparecem por causa disso. Principalmente quanto ao mal moral. O problema do mal moral, inclusive, afetando o ser humano, é que percebemos o mal moral de acordo com o natura naturata.
mas nunca de acordo com o natura naturans. Porque somos incapazes de conceber essa validação, dado que a moral para nós é apenas um atributo comunicável, comunicando-se à proposta da minha intenção. É a maneira de perceber a vontade de Deus proposto à minha capacidade cognitiva. É a maneira de perceber a vontade infinita de um ser infinito dentro de um recipiente finito. Algo vai ter que ser cortado para caber no recipiente finito. O infinito não cabe no finito. Então algo terá que ficar de fora. E o que fica de fora, na maioria das vezes, é aquilo que conseguiria resgatar a analogia entre natura naturata e natura naturans. Daí que nós não temos essa capacidade. E para que essa capacidade se dê em nós, é necessário observação, é necessário examinação, é necessário perscrutação, o que no final de contas é necessário sabedoria, a sabedoria e a meditação. Propostas sempre frequentes dentro de Hugo de São Vítor. Fique bem explicado por que essa frase está aqui. Então ele fala dessa distinção. Vamos continuar. A elevação dos montes não retém as águas. Assim, a casa teve de ser levantada no alto do cume, para poder se livrar em segurança dos danos das tempestades violentas. O primeiro que inventou a vestimenta considerou que cada criatura que nasce possui as suas próprias proteções, pelas quais defende sua natureza dos infortúnios. A casca envolve a árvore, a pena resguarda o pássaro, a escama cobre o peixe, a lã agasalha a ovelha, o pelo veste os jumentos e as feras, o casco protege a tartaruga, o marfim faz com que o elefante não tema as lanças. Todavia, não foi sem razão que assim foi feito. Cada animal possuindo desde o nascimento as próprias armas para defender sua natureza, não foi feito. Cada animal possuindo, todavia, não foi sem razão que assim foi feito. Cada animal, então, isso aqui é esqueci o nome disso aqui, acessório. Todavia, cada animal possuindo desde o nascimento as suas próprias armas para defender a sua natureza, meu Deus, somente o homem nascendo desarmado e nome. Pareceu muito estranha essa frase, mas eu sei que eu acabei de acordar, que eu cochilei sem querer, que eu estava super cansado, então deve ser esse problema. Mas todo mundo entendeu essa frase aqui, tá? Por favor, me perdoem caso haja um erro gravíssimo de interpretação da minha parte aqui, mas eu realmente estou muito cansado. E de fato, convém que a natureza assim os console, eles que não sabem munir-se. Quanto ao homem, foi-lhe proporcionada uma oportunidade maior de experimentar e descobrir pela própria razão o que aos outros foi dado naturalmente. Ou seja, a capacidade do homem é isso. A capacidade do homem é, inclusive, perceber o tipo de coisa que assegura o mantimento da natura naturata das criaturas e copiar para si. Então ele olha pro dente do leão, ele olha para as garras do tigre, ele olha para o marfim dos elefantes, e ele percebe que ele consegue copiar isso aí. Nasce nele uma satisfação interessada daquilo ali, percebendo a prosperidade possível que ele possa ter enquanto que tenta manter a sua própria natura naturata. Então, o ser humano ele já tem essa capacidade, ou seja, ele consegue abstrair, né? Ele consegue abstrair matéria e forma, e abstraindo matéria e forma ele é capaz de fabricar. Porque a fabricação, de certa maneira, é só uma plasmação técnica da abstração da matéria e da forma. Daí ele faz lá as suas pontas de lança e por aí vai, tudo baseado na percepção de que os animais são capazes de se defender e prosperar enquanto natura naturata a partir dessas vantagens. O homem, então, tem essa capacidade. Daí que isso aqui não fica solto em Hugo de São Vítor como se fosse apenas um tratado sublunar. Mas ele remete isso à ideia de que o homem consegue cada vez mais chegar a termos de satisfação e de felicidade cada vez mais
trazendo para si aquilo que não é seu, mas que representa para si certa perpetuação. Até chegar ao fim último, a abstração última possível, que seria o desejo de eternidade. E isso não se daria sem a abstração última do ser, que nos revela a ideia da sabedoria. Beleza? Não se esqueçam que esse tratado aqui não é um tratado de como o homem prosperou na natureza, mas de por que o homem prosperou na natureza. Então vamos lá. Não sem motivo, ressoa o provérbio: a necessidade engenhosa gera todas as artes. Isso aqui é um adágio fundamental da história e da antropologia. Quais são os povos que nós conhecemos? Aqueles que prosperaram. Quais são os povos históricos e antropológicos? Aqueles que prosperaram. E quais são aqueles que mais se desenvolveram para prosperar? Aqueles que mais sofreram necessidade. Então a gente está cansado de ver por aí várias e várias e várias teses fundamentando que quanto mais árido é um terreno, mais aquele que habita aquele terreno vai ter que utilizar das suas faculdades mentais para se sobressair sobre aquelas dificuldades. E isso explica também, isso aqui é parêntese meu, mas eu gostaria muito que vocês pensassem nisso, isso explica também a decadência civilizacional que nós estamos vivendo hoje. É exatamente porque hoje nós temos tudo à mão. A nossa geração é uma geração que pode sofrer muito no futuro. Já está sofrendo. Não está sofrendo de maneira física, mas psicologicamente é difícil achar alguma pessoa sã hoje em dia. E todo mundo aqui sabe que eu não devo estar mentindo. Porque é muito fácil arranjar 1000 exemplos para isso. Veja, essa frase que diz que a necessidade engenhosa gera todas as artes, a necessidade engenhosa faz com que o intelecto seja cada vez mais refinado para poder prosperar sobre as dificuldades, tem o seu proporcional inverso na nossa geração, que tem tudo em mãos e cada vez mais percebemos quão ignorantes nós somos. É só ver os debatedores, entre aspas, das doutrinas pró-aborto que aparecem no CL. O rapaz que ontem eu estava conversando e apresentei para ele que um feto não poderia estar e não estar ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto no útero da mãe, e ele me disse assim que ele não via contradição nisso. É ou não é um grande exemplo? Fecho parênteses aqui do que eu estava falando. Sem dúvida, por essa mesma razão foram descobertas aquelas excelentíssimas obras que podes contemplar como resultado das atividades humanas. E também por isso nasceram os infinitos gêneros de pintar, tecer, esculpir, fundir, para que admiremos ao mesmo tempo a natureza e o artífice. Veja só, aqui acontece o que eu falei. Ele sempre vai fechar os capítulos dele voltando para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo ele começa falando de Deus, e aqui ele começa falando que tudo aquilo que há de dificuldade e que faz com que as artes cada vez mais prosperem e dessa maneira sejam muito mais alvo de contemplação do que apenas necessariamente uma satisfação interessada, ou a ideia do desinteressar-se daquilo que antes era tecnológico só nos é possível porque em algum momento nós conseguimos efetuar de maneira proficiente a ideia de fabricação. Então, há tempos na vida do homem onde a cadeira era apenas um objeto de satisfação interessada. Mas o homem dominou tanto essa técnica que agora nós temos aquela cadeira que você não quer nem sentar. Ela é bonita. Ela é feita para ser bonita. Você senta nela também. Mas uma boa parte dela também é ser bonita. Daí a ideia de arte. O mesmo refere-se à ideia de nós enquanto contempladores do mundo, perscrutando na natura naturata, aquilo que seria de natura naturans, do criador de toda essa natura naturata. Não só da natura naturata, que é, digamos, de segunda geração. A cadeira feita por outra natura naturata, que é um ser humano. Mas a primeira possível delas. Pelas mesmas dificuldades, nesse ponto essencial, que é a dificuldade espiritual de se chegar até lá,
quanto mais oprimido espiritualmente alguém é, mais será a sua motivação, mais será a necessidade desse espírito prosperar para continuar vivo. Daí a ideia do martírio, daí a ideia da penitência, daí a ideia do jejum, daí a ideia da caridade. Tudo isso é para que haja, de certa maneira, um desprendimento espiritual daquilo que era de propriedade sua em prol de uma coisa maior, de se encontrar a natura naturans. Nós temos aqui, então, que, de certa maneira, segue-se a antropologia humana, num ponto de vista de natura naturans, aquilo que, melhor, do ponto de vista da natura naturata, aquilo que na natura naturans pede para si a atenção de trazer de volta. É na criação que o ser humano é atraído, sem nem mesmo perceber, também para o primeiro motor. O amor também se dá na ideia de criar. O amor também prospera, porque ao criarmos, como eu já havia dito antes, e o próprio Hugo de São Vítor já havia dito antes em outros capítulos, uma certa saudade da eternidade. O homem cria, se desenvolve, para que ele consiga prosperar contra o tempo. E o que é querer, desejar ardentemente prosperar contra o tempo, se não, no final das contas, um desejo de eternidade? É assim que se dá a criação das ciências e das artes. As artes, inclusive as belas artes, elas têm com isso algo fundamental. O artista quer viver para sempre. Shakespeare nunca mais morrerá. Leonardo da Vinci nunca mais morrerá. Michelangelo nunca mais morrerá. Todos eles alcançaram, agora, com a sua arte, do ponto de vista já da técnica em fase adulta, que já não precisa mais ser apenas aquilo que é de satisfação interessada, pelo desinteresse dessa satisfação, aparece a satisfação em si. Percebe-se no desinteresse da satisfação aquilo que some do negativo. Satisfação interessada, nós temos aí dois termos positivos: satisfação e interesse. Satisfação desinteressada, nós temos um termo positivo e um termo negativo. O termo negativo é desinteressado, portanto não é. Mas a satisfação fica pura. Essa satisfação é o primaz, é o nosso primaz mecanismo de percepção pelo qual analogamos a satisfação última da eudaimonia celeste, que é a visão beatífica de Deus. Conhecer aquilo que se pode perceber agora através de uma bela arte e de um Criador, saber o Criador de todo o mundo, a mais bela de todas as artes. É o conhecimento último da natura naturans. Beleza, pessoal? Eu poderia ler esse outro textinho aqui, mas acredito que não vou ler, e também, na próxima vez que a gente se encontrar para ler o Didascálico, nós vamos direto para o capítulo 11, ok? Sobre a origem da lógica. Dado que não prescinde de explicação esse capítulo 10 aqui. Então fica meio que uma, entre aspas, lição de casa para vocês lerem o capítulo 10, ver o que vocês entendem pelo capítulo 10, e se surgir alguma dúvida, bota aí no geral, que deve ter umas 7 pessoas aqui capazes de explicar isso para vocês. Tudo bem? Eu vou fechar a minha live aqui, já passamos do horário. Deus abençoe vocês e a gente se vê. Ué, a Aninha apareceu? Ei, Aninha, você começou bem a faculdade mesmo, hein, moça? Era pra estar lá na aula, você acha que eu não sei, né, safada? Mas tá aqui. Enfim. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Depois a Aninha conta pra gente como é que foi as peripécias da aula de direito dela. Adoro ouvir histórias de pessoal que tá tendo... realmente, parece que não foi muito boa, não. Porque ela colocou com a graça de Deus, já acabou. Depois você conta pra gente, Aninha, o que teve de peripécia aí. Qual foram as máximas que você ouviu dos seus professores sobre a teoria do direito. Então, pessoal, tá finalizado. Quem quiser sair da igreja... Meu Deus, velho. Eu li Opala da igreja e falei quem quiser sair da igreja. Quem quiser sair da cal aí pode sair. Pensem sobre o que a gente falou.
Pensem na importância de se perceber a ideia de natura naturans e natura naturata, é muito importante para nós. E a gente se vê no próximo dia que for possível para mim. Belezeira? E como eu falei, leiam o capítulo 10 vocês mesmos, que é um capítulo um tanto quanto mais dogmático. Ele não tem muito aquele negócio que você precisa entender. Ele só está te mostrando, é desse jeito. Só que você consegue entender que é desse jeito exatamente porque você já compreendeu os capítulos anteriores. Então façam esse teste aí, caso haja dúvidas, traga para cá para o geral. Marca qualquer uma das pessoas que estão na call aqui que eles vão te responder. Belezeira? Deus abençoe vocês então, gente. Obrigado por participarem.